Olá, meu nome é Paulo. Eu era conhecido por ser uma pessoa criadora de confusão, um cara violento e problemático. Sempre gostei de andar armado. E não tinha medo de me envolver em briga com ninguém. Nas festas que frequentava, sempre arrumei confusão. Mas uma noite, algo terrível aconteceu e mudou a minha vida para sempre. Esse é o caso do lobisomem no bar. O conteúdo original foi encaminhado pelo Paulo, que pede para que o seu nome seja mantido em sigilo. Logo, todas as referências de nomes que você poderá ouvir nessa história serão nomes fictícios no intuito de manter a identidade do autor do relato no mais absoluto sigilo. E se você também tem um relato, um conto, um caos, gostaria que fosse contado aqui, na descrição deste conteúdo tem como você enviar o seu escrito para nós. Lembramos que nossos conteúdos não mais são completos no canal do YouTube. Para ouvir essa história na íntegra, clique no link da descrição do conteúdo. Convidamos a você também a apoiar o nosso trabalho por meio do Catarse e o Apoia-se. Assim, poder nos ajudar a manter nosso trabalho no ar. Além disso, haverá inúmeros benefícios para você. O link também está na descrição deste conteúdo. Desde já, o nosso obrigado. Dito isso, amigo, amiga, meu amigo, minha amiga, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, seguir-nos nas plataformas por onde você ouve nossos conteúdos ou assiste. Deixe seu feedback também por meio do seu comentário, é muito importante. Fala pra gente de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve, nos assiste. Nós queremos te conhecer melhor. Distribua like, joinha, compartilhe nosso conteúdo, faça um pix aí em qualquer quantia. Ajude, apoie o nosso trabalho do jeito que você puder. Amigo, amiga, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles. E nós vamos juntos contar mais um episódio para você aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. No bar onde eu estava tomando umas biritas com alguns amigos e outras pessoas que faziam parte da clientela daquele bar, tinha lá um cara de aparência muito esquisita. O cidadão era meio amarelado, semblante pálido. Tomava lá a pinga dele no canto dele. Percebi que ele era uma pessoa bem antissocial. O homem esquisito não parava de olhar para a parede. E eu, como um perfeito idiota, se garantindo-me na minha arma, fui implicar com o esquisitão. Me aproximei dele e falei: "Ô sabugo de milho, por que você não vai sentar ali com a gente e beber como uma pessoa normal?" Ele só me olhou, ignorou a minha fala e continuou bebendo, voltando o olhar para a parede. Porém, eu insisti na implicância. "Ô Magricelo, eu tô falando com você. Perdeu a noção do perigo? Seja gentil. Vamos ali pagar uma rodada pra nós." Ele ficou em pé. O cara era magro, mas tinha mais de 1,90 m de altura. Me encarou nesse momento. Pensei que ia tomar um tapa dele, mas ele simplesmente voltou a me ignorar. Os demais caras que estavam no bar me chamaram e disseram: "Deixa esse esquisitão, cara. Deixa o homem quieto. Não tá vendo que tá doente? Deve ter câncer, algo do tipo." Mas eu estava destinada a mexer com o homem. Me aproximei dele novamente e falei: "Ô amarelão,
Se você me ignorar de novo, vou te fazer virar uma peneira, entendeu? Nessa hora ele voltou a se levantar, me olhou e disse: é um favor que você me faria. O esquisitão pagou a conta do que bebeu e antes de sair do bar apenas falou: seria seguro se todos vocês, hoje, permanecessem aqui. E se forem para casa, não deixe para ir muito tarde. Eu encarei aquilo como uma ameaça, esbravejei com o cara, mostrei a arma para ele e fiz um escarcéu. Os demais caras me seguraram, disseram que o homem devia estar doido. Na verdade, eu estava com vontade de bater no cara, não fui com a dele. Era pura rixa da minha parte, ele não tinha feito nada com ninguém. Saí do bar por volta de umas 2 da manhã. Estava meio atordoado, com a cabeça cheia de raiva e a adrenalina das confusões ainda correndo em minhas veias. A rua estava deserta. Apenas alguns postes de luz fracos iluminavam o caminho. Foi quando ao longe vi algo estranho. Me deparei com uma cena estranha. Sob a sombra de uma árvore, vi uma criatura esquisita, fuçando lixo. A distância não me permitia identificar exatamente o que era, mas a curiosidade tomou conta de mim, confiando nas 6 balas do meu 38. Não tinha por que temer. Meu sangue quente e minha reputação de brigão me impulsionaram a me aproximar mais. Mas, ao mesmo tempo, o meu instinto estava me alertando para o perigo eminente. Conforme me aproximava, a criatura se levantou e, para o meu horror, transformou-se em um homem alto, mas coberto por pelos por todo o corpo. Seus braços eram enormes, muito maiores do que qualquer ser humano comum. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir um som estranho e baixo que escapava daquela figura grotesca. Eu sabia, naquele momento, que estava diante de um lobisomem. O medo tomou conta de mim, quando percebi que não conseguia ver o rosto daquela abominação. Tudo que eu queria era sair correndo dali, mas meu corpo por um instante paralisou. Eu gritava por dentro, tremia de cima para baixo, não conseguia nem mexer a mão para pegar a arma na minha cintura. Eu queria mesmo era ter forças e fôlego para fugir. O bicho fica de cabeça baixa, fazendo barulhos esquisitos. O arrumador de confusão, o machão que eu achava que era, tinha desaparecido. Sem pensar 2 vezes, tremendo muito, comecei a dar pequenos passos para trás e fui aos poucos me afastando do campo de visão daquilo e comecei a correr o mais rápido que pude. Entrei por entre o mato, tropeçando nas pedras e espinhos, sem me importar com as feridas que me rasgavam a pele. A única coisa que importava era escapar daquele pesadelo. De repente, ouvi uns estrondos como se aquilo estivesse me perseguindo. Aquilo vinha quebrando o mato. Então, do nada, a barulheira atrás de mim cessou e ouvi aquele urro horroroso. Nessa hora, procurei o meu revólver, mas na correria, caiu pelo caminho e eu continuei correndo para casa como uma galinha acanhada. Ao amanhecer, retornei à rua para tentar encontrar minha arma e entender o que havia acontecido. Eu estava atônito. Refiz o caminho por onde apavoradamente passei na noite anterior. Encontrei meu revólver à beira do mato na trilha que abri. Também vi o lastro que a coisa causou, o lixo que estava espalhado por toda parte, como se tivesse sido estraçalhado por uma força sobrenatural. A criatura havia desaparecido, assim como qualquer indício de que algo tão assustador havia acontecido ali. Fiquei confuso sem saber se aquilo tudo tinha sido real ou apenas fruto da minha imaginação perturbada. Se era o efeito da cerveja
e cachaça da noite anterior. Desde aquela noite aterrorizante, a minha vida mudou completamente. Percebi que minha arrogância, o meu comportamento violento, me levaram a enfrentar um medo além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Decidi deixar para trás o meu passado de brigas e confusões, buscando redenção e uma vida mais pacífica. Lembrei-me do homem do bar. Sem comentar com ninguém, perguntei se o cara esquisito havia voltado. Ninguém mais o viu. Ninguém mais viu o cara no bar ou tampouco na vizinhança. Ninguém jamais soube o que eu encontrei naquela noite sombria, mas para mim não havia dúvidas de que aquela criatura era um lobisomem. Uma manifestação das histórias assustadoras que ouvíamos na infância. Aquela experiência mudou meu modo de encarar a vida. Parei de beber, de arrumar confusão e viver de forma mais decente. Procurei aquele cara, passei muitos anos atrás dele, mas nunca mais o vi. Da mesma forma que a criatura que vi desapareceu, o cara também sumiu. Eu acho que ele era o lobisomem. Viu o que dá mexer com quem tá quieto? Deus me livre. Nesse caso foi bom pra ele, porque foi um Olha, tem uma história na internet que eu já vi de um cara que ele foi pra um lugar. A mãe dele não queria que ele fosse. Ele teimou e foi. No meio do caminho, o famigerado aí cruzou o caminho dele. Então botou ele pra correr de volta pra casa. Entendeu? Quem tava na frente dele, que não viu, foi assaltado. Ah, é? Tem uma história dessa aí na internet, rodando, tem muito tempo já que eu vi. Quem tava na frente dele, que foram um grupo de pessoas, entendeu? Não foi só ele. E ele vinha atrás acompanhando. Então ele viu, as pessoas que estavam à frente não viu, que era uma estrada escura. Então ele voltou correndo. Mas quem foi, concluiu o caminho no meio, lá na frente foi assaltado. Ou seja, então, o lobisomem... Sei lá, é esquisito, né? O famigerado acabou livrando ele do assalto, então. Exato. Igual esse aí, se ele continuasse sendo o valentão da história aí, ele podia acontecer algo muito pior com ele na frente. Ele ia achar alguém que ia acertar ele de alguma forma, né? Com certeza, com certeza. Mas me parece que você leu essa história com medo, e contou a história meio com medo, Yara, é verdade? Nossa, mas eu entro na história, porque eu me coloco no lugar da pessoa que tá contando. Aí dá um pouco de medo, né? Eu sei que o Paulo aí, que o nome dele é fictício, claro, passou por poucas e boas. Não foi Jesus que transformou ele, não, foi um suposto lobisomem. Exatamente. Uma lenda. Uma lenda. Meu amigo, tá certo. Muito obrigado a você que ouviu aqui até o final. Se você também tem um conto, tem um relato, tem uma história, um testemunho para compartilhar conosco, na descrição do conteúdo tem como você pode estar enviando o seu relato, a sua história para a gente. Lembrando que aqui no link também tem o Catarse, o Apoie-se, para você estar nos ajudando a manter esse trabalho no ar, e tem benefícios exclusivos para quem é apoiador aqui do canal Na Trilha do Terror. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final desse episódio. Compartilhe com seu amigo, com a sua amiga. Yara, obrigado você mais uma vez por estar aqui com a gente, tá bom? É um prazer, Márcio. Muito obrigada. Até a próxima! Tchau, pessoal. Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo a mais um episódio, ou bem-vinda a mais um episódio aqui no canal Na Trilha do Terror. Eu sou o Márcio e eu vou dar continuidade aqui ao caso da mulher de outra dimensão, da suposta mulher que pode ser de Santo Além, ou melhor, Sete Além. Se você ainda não ouviu esse podcast, acessa aqui o link anexo a esse conteúdo que você vai estar sendo direcionado para a plataforma onde esse conteúdo está exclusivo para os apoiadores do canal Na Trilha do Terror no Orelo. Então peço a você que clique aí no link, venha ajudar a gente também, fazer parte dessa família e nos ajudar a cada dia a produzir mais episódios
com conteúdo para você. Na segunda parte, nós vamos estar contando sobre a história do homem que apareceu em Tóquio, que também afirma ser de outra dimensão. Seria também esse homem de Sete Além? Vamos ouvir o conteúdo para tirarmos nossas próprias conclusões. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei e compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Lembrando que os nossos conteúdos não mais são publicados na íntegra aqui no YouTube, só no Spotify e também no Orelo. No Spotify, bastantes episódios para você, e no Orelo tem episódios exclusivos como este do caso da mulher que pode ser de Sete Além. Dito isso, meu amigo, minha amiga, convido você para mais um episódio aqui no meu e no seu canal, na Trilha do Terror. Vem comigo! O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. Bom, como eu disse, ou como dissemos no episódio anterior, no episódio relacionado a esse assunto, para ser bem exato, a Lerina seria uma mulher de outra dimensão? Seria ela de Sete Além? O que você acha? Estaria ela sofrendo de uma forma rara de doença mental relacionada ao espaço-tempo? Talvez não, pois ela não está sozinha na experiência, justamente. Um curioso incidente ocorreu em Tóquio, no Japão, no início dos anos 90. Lembrando que também a história da Lerina ocorre também ainda na década de 90. Pois é, e esse homem chegou em um voo com passaporte de um país existente. O homem expressou raiva e choque quando os funcionários da alfândega japonesa o detiveram. Embora os funcionários verificassem seus registros cuidadosamente, o passaporte havia sido emitido por um país que não existia. Nenhum registro mostrava que o país jamais existiu. Embora existam passaportes emitidos por outros países inexistentes, conhecidos como passaporte de camuflagem, este passaporte era real e tinha carimbos de funcionários alfandegários em várias páginas, incluindo carimbos de funcionários alfandegários japoneses de visita anterior que o homem teria feito ao Japão. O homem era viajado e caucasiano. Ele dizia que o país no qual morava ficava na Europa e existia há quase 1000 anos. Ele carregava dinheiro legal de vários países europeus, uma carteira de motorista internacional e falava ainda, acredite, pasme, vários idiomas. Por fim, indignado, ele exigiu uma reunião com autoridades superiores do governo. Ele estava convencido de que alguma grande piada prática estava sendo pregada sobre ele. Depois de ficar detido por quase 14 horas em uma pequena sala de segurança no terminal do aeroporto, alguns funcionários do governo ficaram com pena do homem e o transportaram para um hotel. Eles ordenaram que o visitante misterioso esperasse por ali, até que decidissem o que fazer sobre o assunto. Pelos relatos, os japoneses estavam tão confusos e confusos quanto ao mistério do homem sem pátria. Embora 2 funcionários da imigração tenham recebido instruções para não permitir que o homem saísse de seu quarto, na manhã seguinte, os guardas descobriram que ele havia sumido. Sim, misteriosamente ele havia sumido. Agora pasme, a única saída que havia no hotel, do quarto onde estava o homem, era a porta na qual os funcionários, ou os agentes, ou os guardas vigiavam. E a única janela não tinha saliência externa. E mais, ela ficava a cerca de 15 andares
acima do chão de uma rua movimentada do centro da cidade de Tóquio. Numa busca desesperada e incansável na tentativa de localizar o homem, as autoridades lançaram uma caça intensa em Tóquio pelo misterioso viajante. Porém, depois de alguns dias e horas gastas à procura do homem misterioso, finalmente eles desistiram da caçada e o homem nunca mais foi visto. Outro fato também sobre aparecimentos de pessoas de outras dimensões foi publicado no jornal espanhol Explicata, que contou uma história que se parece com a de Lerina, só que do ponto de vista oposto. O relato original também sobre histórias assim, escrito pelo jornalista Segundo de la Penha e publicado em um dos maiores jornais da Venezuela, El Tiempo, relatou uma história bem estranha. De la Penha conta que tudo isso cheira fortemente a uma mudança de multiverso. O incidente ocorreu no campus de ULA, Universidade dos Andes, e envolveu um conhecido membro do corpo docente, ou seja, histórias semelhantes à deste homem e a de Lerina, que eu falei do episódio na qual deu início a essa série. Segundo De la Penha, tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Assim como este homem que desapareceu no hotel, conta-se também a história de um professor que acabou desaparecendo. E tudo aconteceu em plena luz do dia, de acordo com dezenas de testemunhas. Segundo as testemunhas, o professor saiu de um dos prédios da universidade, aonde lecionava. Atravessou um estacionamento até onde estava seu carro estacionado. E no carro ele entrou. Muitos viram enquanto ele caminhava para o carro. Muitos até o chamaram e o acenaram. O professor abriu a porta do carro, entrou, sentou-se, fechou a porta. O carro ficou lá imóvel. Eventualmente, alguns alunos curiosos foram até o carro e o encontraram vazio. O professor havia desaparecido para sempre, pois o incidente ocorreu há mais de 40 anos. Esse caso foi relatado no jornal El Tiempo da Venezuela. O conteúdo foi publicado pelo jornalista Segundo Penha. Segundo Penha, para ele, essa história cheira fortemente uma mudança de multiverso. E o incidente ocorreu no campus de ULA, Universidade dos Andes, e envolveu um conhecido membro do corpo docente, que foi esse professor. O fato é que não há nenhuma explicação científica ortodoxa para nenhum dos incidentes descritos, tanto de Lerina, como do professor, como do homem que apareceu em Tóquio, a menos que se olhe para a vanguarda da especulação científica. Explorando essa fronteira mal iluminada entre conhecimento e mito, entre conhecimento e o desconhecido, a resposta pode ser encontrada. As pessoas que aparecem e desaparecem podem não ser apanhadas por ondulações desonestas do tempo, mas por anomalias no tecido do multiverso vivo e imutável. Alguns físicos quânticos teorizam que a existência é povoada por infinitos universos criados infinitamente. Cada universo é como uma bolha infinita, dando origem a novos universos, novas bolhas ilimitadas. O tempo não existe. Em vez disso, tudo é uma eternidade de agora. No mundo dos quantas, ou das quantas, que abrange tudo que existe. Os multiversos estão vibrando em taxas diferentes. Alguns mundos paralelos literalmente se sobrepõem ao nosso. Os físicos também tiveram vislumbres dessas outras realidades durante experimentos que as partículas subatômicas desaparecem e depois reaparecem. Se eles estão pulando dimensões ou realmente viajando entre multiversos, ninguém sabe. Finalmente, a teoria quântica e a teoria das cordas reconhecem uma relação simbiótica entre a consciência cognitiva e o universo. Em essência, o universo não pode realmente existir a menos que uma mente o perceba. A mente influencia os quantas e os quantas influenciam, talvez até o programem a mente. É uma via de mão dupla. Então agora, o que aconteceria se essa ligação quântica entre o universo quântico e a mente quântica fossem quebrada
mesmo que brevemente, o que você acha que aconteceria? A pessoa se tornaria um navio que perdeu sua âncora, ficaria à deriva? Nesse caso, uma âncora para o universo. Uma pessoa poderia escapar dessa realidade para uma outra ou para uma porta ao lado do nosso universo? Em caso de afirmativo, haveria então uma troca, ou trocando uma versão de uma pessoa por outra, uma espécie de troca multiverso universal? Como é que você entende isso? O que você pensa disso? Ou como no caso do infeliz professor perdido? Uma pessoa simplesmente desaparece sem que nenhum contrapeso a substituísse de uma realidade adjacente. Como entender isso? O tempo não seria afetado e os dois universos paralelos seriam tão simétricos que apenas pequenas coisas poderiam ser diferentes? Se sim, pequenas coisas como um amante que já não existe ou uma irmã que nunca foi operada, como responder essa pergunta? Seria essas pessoas viajantes do mundo de Sete Além? Ou de uma outra dimensão paralela? O que você pensa a esse respeito? Deixa aqui seu comentário e eu te espero num próximo conteúdo aqui no seu canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Olá, meu nome é Juvenal, trabalho como fotógrafo e também sou redator. Um dia eu estava com a minha esposa Marina fazendo um ensaio fotográfico dela e a gente estava num lugar de interior e após fazermos várias fotos sugeri que fôssemos até perto de uma velha casa que parecia mais uma cabana para tirarmos algumas fotos por lá. E foi quando um dos moradores nos alertou para que não fôssemos até aquele lugar, mas eu não dei ouvidos. E foi aí que a desgraça na minha vida começou. Eu avisei que nós não deveríamos ir até aquele lugar, mas meu marido teimou e até debochou. Eu sou a Marina, esposa do Juvenal, e mediante a ironia que ele cometeu, ambos poderemos pagar um preço muito alto, inclusive as nossas vidas estão em jogo. Essa é a história do Juvenal, o herdeiro da praga. O conteúdo original foi escrito por José Mojica Marins, o saudoso Zé do Caixão. A história original é passada num longa e que foi adaptada exclusivamente para ser contada aqui no nosso canal. E se você também tem um relato, um conto, um caos e gostaria que fosse contado aqui, na descrição desse conteúdo tem como você enviar seu escrito para nós. Lembramos que nossos conteúdos não mais são completos no canal do YouTube. Para ouvir essa história na íntegra, clique no link na descrição do conteúdo. Convidamos a você também a apoiar o nosso canal por meio do Catarse e Apoia-se, e assim poder nos ajudar a manter nosso trabalho no ar. Além disso, haverá inúmeros benefícios para você. O link também está na descrição deste conteúdo. Desde já, o nosso obrigado. E dito isso, amigo, amiga, não se esqueça de se inscrever, seguir a gente nas plataformas virtuais que você nos encontrar por aí. Deixe seu feedback por meio do seu comentário, que é muito importante. Fala para mim, fala para Yara, fala pra gente de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve, você nos assiste. Nós queremos te conhecer melhor. Distribua like, joinha, compartilha nosso conteúdo, faz um pix aí de qualquer quantia para apoiar o canal, apoiar nosso trabalho, e do jeito que você puder nos ajudar é muito bem-vindo, porque nós queremos cada dia mais entregar conteúdos, material de qualidade para você ouvir também, quem sabe futuramente voltar a assistir vídeos completos aqui no YouTube. Eu sou o Márcio.
E eu sou a Yara Salles. E nós vamos juntos para mais um episódio aqui no meu, no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. Eu e a Marina tínhamos ido fazer umas fotos num lugar bem interiorano. Minha mulher estava linda naquele dia. Ela esboçava um sorriso lindo no rosto, uma alegria contagiante. Estava feliz por vivermos aquele momento. Juvenal não parava de clicar no botão de disparo da máquina. Ele queria assegurar de poder captar-me por meio de todos os ângulos. Eu não podia fazer um movimento que eu ouvia o disparo da máquina fotográfica. Aquela tarde estava sendo maravilhosa. Marina irradiava aquele lugar. Ela estava linda e eu tinha certeza que as fotos ficariam exuberantes. Após dar vários cliques naquele ambiente, sugeri que fôssemos até uma velha cabana, uma casa antiga que avistei de onde nós estávamos. Achei que fazer umas fotos da minha bela esposa por lá seria bem interessante. E foi nesse momento que um dos moradores da região nos alertou para não irmos até lá. Ele nos advertiu seriamente sobre o perigo oculto que poderíamos correr ao irmos até aquela propriedade. Ele disse que naquela casa velha, que parecia mais uma cabana, morava uma velha bruxa, que amaldiçoa qualquer pessoa que fosse até lá. Juvenal não deu ouvido e quis pagar para ver. Pra falar a verdade, eu nunca dei confiança, nunca dei bola pra esse tipo de conversa não, sabe? Eu sempre achei tudo um caminhão de bobagens. Pra mim tudo isso não passava de idiotice. Conversa fiada, coisa de gente que não tem o que fazer. Não dei ouvidos às palavras da caipira, coloquei Marina no carro e fomos tirar as fotos. Eu queria tirar foto naquele lugar. Estávamos realizando a sessão fotográfica quando a dona da casa apareceu. Era uma senhora de aparência horrorosa. Ela ficou profundamente incomodada e irritada com a nossa presença ali. E eu ainda caí na besteira, na bobagem de implicar com a velha. Eu disse pra ela dar um sorriso, pra assim eu poder registrar umas fotos dela. A velha ficou ainda mais brava, ordenando que saíssemos de suas terras. Falei para o Juvenal para que pudéssemos sair logo dali. Insisti, mas Juvenal continuava a desdenhar da velha. Então ouvi as palavras de maldição que ela aferiu contra o meu marido. Aquela velha maluca me rogou uma praga. Ela disse que minha carne seria consumida de dentro para fora, que eu sentiria dores abdominais horríveis, que teria pesadelos e que aos poucos seria consumido como um câncer. O fato é que após esse dia, o Juvenal passou a ter pesadelos com a velha bruxa. Toda noite ele acordava gritando e reclamando de dores na barriga. E o pior ainda estava por vir. Meu marido passou a desenvolver o hábito de comer carne crua. Eu achava aquilo muito estranho. Eu ficava o dia inteiro trancado no quarto, gritando em dor. Parecia que a praga da bruxa realmente estava fazendo efeito. Eu não conseguia mais raciocinar. Fui ao médico, mas de nada adiantou. Quanto mais o tempo passava, mais eu sentia dor. Até que um dia, o meu abdômen começou a sangrar. Sim, de fato, a praga da bruxa estava se concretizando. Juvenal desenvolveu um cancro horrível na altura do abdômen. A barriga dele estava em carne viva. Era como se tivesse uma boca monstruosa no lugar da barriga. O comportamento dele mudou radicalmente. Ele ficou agressivo, violento, raivoso, enfurecido. Eu já não aguentava mais viver com tanto terror. Decidi novamente procurar a velha bruxa. Pensei em pedir desculpas para ela, para ver se ela retirava a praga. Eu não suportava mais comer carne crua, sentir dores e ter pesadelos, e ainda saber que a minha personalidade estava sendo alterada. Mas para o pavor e horror
de nossas vidas, ao chegarmos no local onde a velha bruxa tinha rogado a praga sobre Juvenal, nós tivemos uma ingrata surpresa. A bruxa agora estava impossibilitada de desfazer a praga. Mas o que será que aconteceu com a bruxa que rogou a praga em Juvenal? Por que ela não poderia mais desfazer a praga que jogou? E agora? Como que o Juvenal vai sair dessa, Yara? Márcio, para quem ficou curioso e quer saber como essa história vai terminar, vai ter que ir nos cinemas a partir do dia 6 de julho para poder assistir essa obra do cinema clássico brasileiro do nosso saudoso e consagrado Zé do Caixão, Mojica. A obra foi gravada em meados dos anos 80, mas nunca foi lançada. Por quê? Porque houve a perda dos rolos dos filmes originais. E em 2007, o conteúdo foi encontrado. Houve um trabalho de reconstrução do filme, tendo em vista que só havia imagens, ou seja, estava sem áudio. Então, um trabalho minucioso de restauração de imagens e leitura labial foi necessário para que pudesse ser refeita a dublagem do longa. A partir do dia 6 de julho, amantes do horror e das obras de José Mojica Marins terão a oportunidade de assistir nos cinemas a cópia restaurada de seu último trabalho inédito. A primeira exibição de A Praga foi realizada em 2021 durante o 54º Festival de Cinema de Sitges, na Espanha. O longa não parou por aí e esteve presente em mais 7 festivais, entre eles o 42º edição do Fantaporto International Film Festival em Portugal, Toronto Film Festival, Festival do Rio e na primeira edição do Sinistro Film Festival em Fortaleza. Agora, com a distribuição da Elo Studios, o longa-metragem produzido por Eugênio Pupo, da Eco Produções, estreia nas praças de alguns cinemas do Brasil. Inicialmente, A Praga foi concebido como um episódio do programa Além e Muito Além do Além, escrito por Rubens Francisco Luchetti e exibido pela TV Bandeirantes na década de 60, ali nos anos entre 67 e 68. Esta primeira versão da história se perdeu em um incêndio na emissora. E em 1980, o Mojica decidiu refilmá-la, mas infelizmente naquela ocasião ele não conseguiu concluir o trabalho. Após mais de 15 anos, empenhado na recuperação da obra do Mojica, o Pupo finalmente conseguiu encontrar os rolos de filmes originais do projeto, que eram considerados perdidos. Sabendo da grande afeição do mestre pela obra, ou seja, do mestre Mojica pela obra, o produtor se empenhou na correção de cores, remasterização sonora, trilha musical e até na inclusão de dublagem, já que as gravações das vozes originais não foram encontradas. A história desse processo de restauro em 4K foi registrada em um curta-metragem documental que antecede a exibição da obra em si. Sobre isso, o Pupo falou um pouco conosco sobre esse trabalho. Escuta só o que o Pupo tem a dizer. Todo o cuidado que tivemos com a recuperação do filme foi importante para não deixar que ele se perdesse através da história. Fizemos de tudo para manter a autenticidade, oferecer ao público algo muito próximo do que tínhamos encontrado, com a veracidade de um autêntico filme de Mojica. Quando me contava sobre os vários trabalhos que não conseguiu concluir, ele fazia referências ao A Praga. Agora, finalmente, o filme terá um lançamento à altura de sua importância. No início do longa, o público é apresentado aos bastidores da história, que em breve será revelada. Por meio de um relato íntimo sobre seu trabalho com Mojica, Pupo guia a audiência por imagens do diretor atrás das câmeras, preparando sua fala e se concentrando para entrar em cena. Diferente de outros trabalhos de Mojica, em A Praga, ele não aparece como ator, e sim como um narrador que convida a audiência a mergulhar na assustadora história de Juvenal, Philipp von Hay, um jovem que, ignorando os perigos de se aproximar de uma velha senhora, provoca e é amaldiçoado por sua ira. Começa então uma corrida desesperada na tentativa de se livrar da praga e sobreviver aos horrores proferidos pela bruxa. A Praga
o último filme inédito dirigido pelo mestre de horror, o José Mojica Marins, Zé do Caixão, conta a história de Marina e Juvenal. Como já dissemos anteriormente, é um casal que durante um passeio pelo campo para em frente à casa de uma estranha idosa para tirar fotos. Irritada, ela se revela uma bruxa e joga uma maldição em Juvenal. Uma perseguição psíquica horrorizante, provocando então uma ferida que se abre em seu corpo de forma descontrolada. O ferimento leva Juvenal a uma fome irracional e insaciável por carne crua e precisa ser alimentado constantemente para ser saciado. Como a abertura do filme, o curta-metragem A Última Praga de Mojica, com direção de Cedric Fantini, Eugênio Pupo, Matheus Sandfield e Pedro Junqueira, relata o processo de resgate e finalização de A Praga. Repito, produzido originalmente em 1980, o filme não chegou a ser concluído e era dado como perdido. José Mojica Marins, quem foi? José Mojica Marins foi um cineasta, ator, roteirista e apresentador de televisão brasileiro, mais conhecido por seu personagem Zé do Caixão. Consagrou-se como ícone do horror pela sua trilogia do Zé do Caixão, composta pelos filmes A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, de 64, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 67, e Encarnação do Demônio, de 2008. Mojica é considerado um pioneiro do cinema de horror brasileiro e um dos maiores cineastas do país, tendo dirigido dezenas de longas-metragens e séries para televisão. Seus filmes mais famosos são repletos de violência gráfica e costumam tratar do sobrenatural e do oculto. Falando um pouco sobre as produtoras, a Eco Produções atua desde 95 em projetos culturais de formação artísticas e educacional nas áreas de cinema, televisão, publicação e exposição. Fundada pelo cineasta Eugênio Pupo, idealizador, diretor e curador da Mostra de Cinema de Gostoso, a Eco realiza mostras de filmes que incluem exposições, palestras e livros. Desde 2001, realizou mais de 20 retrospectivas. A Eco também produz longa-metragem para salas de cinema e TV, realiza anualmente a Mostra de Cinema de Gostoso, atualmente na 10ª edição, que exibe filmes brasileiros contemporâneos ao ar livre na praia da cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Criadora do Portal Brasileiro de Cinema, composto por 15 sites e referência no meio cinematográfico brasileiro como fonte de pesquisa. Já a Elo Studios é um estúdio audiovisual que desenvolve, produz e comercializa narrativas brasileiras em múltiplas plataformas e países, especializada em inovação e entretenimento de impacto. Desde 2005, distribuiu mais de 500 títulos, incluindo filmes de mais de 1 milhão de espectadores no Brasil, premiados internacionalmente, indicação ao Oscar como O Menino e o Mundo, e distribuídos em mais de 100 países. Focada em conectar ideias, criadores e talentos, a Elo Studios possui um forte line-up de produções originais, além de desenvolver e produzir conteúdo certo para cada mídia. Como resultado de significativo investimento e parcerias, a Elo Studios está trabalhando em 20 produções próprias para os próximos 3 anos, sendo 9 delas já confirmadas com parceiros. Em 2022, a Elo lançou o filme Medida Provisória, de Lázaro Ramos, sendo o maior sucesso nacional do ano em número de semanas em cartaz e segundo em público. A empresa também é responsável pela incubadora de projetos com diretoras, selo Elas, e outras iniciativas que valorizam a diversidade de histórias da frente e atrás das telas. Fundada há 17 anos por Sabrina Wagon, Ruben Pfeffer e Flávia Pfeffer, a Elo Studios pretende inovar a cada ano e levar diversas produções nacionais a um número cada vez maior de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. Voltando a falar então aí sobre a praga, a última praga da Mojica, eu tive a oportunidade de assistir o filme, até mesmo para poder criar uma versão da história para poder ser contada aqui no canal, na qual vocês ouviram. E eu recomendo o filme. O filme é muito bom e, mais do que isso, nós temos que valorizar o que é nosso. O Mojica é um grande empreendedor, foi um grande empreendedor do gênero do horror cinematográfico nacional, cinema nacional.
O filme é bom sim, vale a pena conferir. No dia que a Elo Studio providenciou a exibição exclusiva para a equipe do Trilha do Terror, aqui na Trilha do Terror, a nossa amiga Yara perdeu. Por quê? Ela estava de aniversário, né, Yara? Você perdeu o presente. É verdade. Como eu falo, eu fiz aniversário, mas vocês ganharam o presente, tá vendo aí? Viu? A Aline, o Gustavo, eu, aqui o Márcio. Nós fomos... Mas dia 6 de julho eu vou prestigiar. Dia 6 de julho eu vou prestigiar nos cinemas, com certeza. Procura um cinema aí no Rio de Janeiro que esteja sendo exibido A Última Praga do Mojica e depois você fala aqui como é que você achou do filme, combinado? Pode deixar. E você, meu amigo, muito obrigado por ter nos ouvido até o final, nos escutado até o final. Somos gratos muitas vezes pela sua audiência, pela sua preferência. Apoie o nosso trabalho, apoie o nosso canal. Tem aqui a forma de você estar nos ajudando pelo Cartaz, pelo Apoie-se, e haverá inúmeras vantagens, benefícios para vocês que nos apoiarem. Inclusive, Yara, o pessoal que nos apoiar ali tem um plano ali que eles poderão estar participando aqui de um episódio com a gente, sabia? Olha que legal. Pois é. Então, amigo, amiga, o link está aí na descrição do conteúdo e compartilha, repito, esse projeto, esses episódios com seus amigos no seu grupo de Facebook, de WhatsApp. Chama a galera para continuar ouvindo aqui o Na Trilha do Terror. Lembrando que nós estamos preparando uma série sobre serial killer. É isso, Yara? Com certeza. Só o pessoal deixar nos comentários algum serial killer que ele queira saber a respeito, né? Que a gente venha debater aqui a respeito. E o mais votado, o mais comentado, a gente vai falar a respeito desse serial killer. O mais comentado. E assim, a gente, de acordo forem comentando, a gente vai pegando como referência aqui pro canal. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Compartilha, curte, se inscreve. E eu conto com você no próximo episódio. Yara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Márcio. Até a próxima. Tchau, pessoal. Bye. Olá, amigos do canal. Meu nome é Anitta e esse caso aconteceu comigo em 21 de março de 2020, quando estava terminando algumas encomendas durante a madrugada. Ao longe, ouvi vários cães na rua latindo e rosnando. Achei que fosse normal. Geralmente sempre há essas brigas de cachorros na rua, mas naquela noite foi diferente. Esse é o caso do lobisomem na avenida. O conteúdo original foi encaminhado por nossa inscrita, a Anitta. Você também tem um relato, tem uma história, tem um conto, tem algo para nos dizer? Na descrição desse conteúdo tem como você entrar em contato conosco e, consequentemente, também enviar para a gente o seu caos, o seu relato, o seu testemunho. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei, o seu feedback por meio do seu comentário. Diz para a gente aí de qual parte do Brasil e do mundo você fala. Nós queremos conhecer você melhor. Lembrando que no YouTube esse conteúdo não vai mais na íntegra. Para você ter acesso ao episódio completo, clica no link anexo a esse podcast. Tá certo? Lembrando também, se você quiser fazer uma doação para o canal, tá aí o link para você também ser um parceiro do canal e poder desfrutar de algumas vantagens. Dito isso, eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles. E vamos juntos trazer para você mais um relato aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento do restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Você que está na região sul de Curitiba, que tal ouvir esse episódio saboreando uma deliciosa pizza? Anota o zap aí, 419-9596-5686. Restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Naquela noite eu estava terminando algumas encomendas durante a madrugada.
Ao longe, ouvi vários cães na rua latindo e rosnando. Achei que fosse normal. Geralmente sempre há essas brigas de cachorros na rua. Mas naquela noite foi diferente. Parecia que estavam caçando alguma coisa. Os latidos pareciam ainda um pouco longe, mas foi quando a coisa deu o primeiro uivo. Foi aí que eu percebi que não era algo normal coisa nenhuma. Resolvi pegar o celular com o intuito de gravar algum áudio e acabei por acionar a câmera por engano. Não tive coragem de sair no quintal para ver nada. Estava muito escuro. Daí, o bicho deu outro uivo, ainda mais próximo. Dessa vez, parecia estar próximo à avenida. E os cães continuavam atrás dele feito loucos. Como moro perto da rua principal, dava para ouvir perfeitamente quando aquilo começou a correr. Aquilo não era só mais um cão, pois os cães não possuem pisadas pesadas como aquelas que eu ouvi. Quando ouvi outro uivo, parecia que ele já estava na avenida. Foi rápido demais. Aqui há uma praça hoje em reformas e a igreja matriz do meu bairro. Acredito que passando um pouco a igreja, os cães deixaram de seguir aquela coisa. Os latidos pareciam vir de lá. Então, logo os cães abandonaram e começaram a voltar. No dia seguinte, fui fazer a entrega de encomendas pela manhã e me deparei com um grupo de pessoas na calçada passando a tal igreja. Pareciam assustadas. Ouvi uma senhora dizer que o demônio estava solto outra vez. Logo em frente, mas não muito grande, no chão, havia um rastro de sangue e uma caixa com vários filhotes de gatos mortos. Talvez um dos cães tenha sido morto também. Tinha uma cabeça de cachorro ali perto. Aquilo me deixou mal. E claro, fiquei muito assustada. E se tivesse alguém passando na rua naquele momento, como seria? Eu não sei o que teria acontecido. Esse foi o caso do lobisomem na avenida. O conteúdo foi enviado pela Anitta. E você? Já teve uma experiência com o lupino feroz da noite? Se sim, manda o seu relato aqui pra gente. Na descrição desse conteúdo, desse podcast, tem como você entrar em contato conosco. Yara! Olá, Márcio, tô aqui. Não desmaiou, não? Não. Você tem medo de lobisomem, né? Tem um pouco, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Não tem, enfim, cão do inferno, lupino, tanta coisa. Mas essa coisa de correr pelas estradas é uma coisa bem tradicional. Porque... A gente ouve vários relatos em relação a isso, né? Exatamente. Lá onde eu morava tinha essa parada de correr pelas pistas, mas minha mãe falava que eram os bois. Ah, são os bois que estão soltos. Mas noite? Os bois são recolhidos no entardecer. Você entende? Sim, e boi não tem essa de ficar andando, correndo na noite. Cavalo tudo bem, agora boi não. Sim, mamãe falava que era boiada que tava lá, pra acho que não deixar a gente encafifado, né, com medo. Ela falava a Anitta, negócio. A Anitta, ela mandou um áudio pra gente, vamos ouvir? Vamos. Olá, amigos do canal, Márcio também. Agradeço a oportunidade por estar divulgando também esse novo relato. Bem, na noite que aconteceu, eu estava terminando algumas encomendas, né? E eu ouvi latido de cachorro, assim, um pouco distante. E era como se eles estivessem acuando alguma coisa. De início eu achei normal, porque sempre tem briga de cachorro por aqui por perto. Só que nessa noite foi diferente, né? A tal criatura, né? Não posso dizer que foi lobisomem, porque eu não vi. Eu apenas ouvi um uivo diferente, que no áudio, tipo, se sobressaiu ao latido dos cães.
né? E assim, eu fiquei muito assustada, né? Principalmente por causa que eu já tinha tido uma experiência parecida, né? E a coisa estava tentando entrar na minha casa, né? E dessa vez, ainda mais próximo, né? E a sensação foi a mesma, foi de pavor, foi de medo. E eu me tranquei na minha casa, a janela estava aberta. E eu não consegui mais dormir, né? Aquela coisa uivou umas 3 vezes e depois sumiu. Os cães voltaram pelo caminho que eles estavam, que eles fizeram. Como eu moro próximo da avenida, da rua principal, dava perfeitamente para ouvir tudo, sabe? Inclusive os passos, as pegadas, as pisadas pesadas daquela coisa correndo, dava para ouvir perfeitamente, sabe? Então, tipo assim, não era um animal comum, não era um animal pequeno, né, para fazer aquele barulho todo enquanto corria, não era possível. E essa história dessa criatura já vem percorrendo já faz um tempo por aqui. Ressurgiu novamente com novos avistamentos, né? Mas mais pra frente eu posso até contar alguma coisa. Mas em relação a isso, foi isso basicamente que aconteceu, sabe? Eu não tive coragem de sair pra ver nada. Eu tava apavorada demais. E dia seguinte, quando eu fui fazer a entrega da encomenda que eu tava terminando, eu achei esse grupo de pessoas na rua e eu vi uma senhora falando: ah, coisa ruim estava solta de novo, né? Mais ou menos assim. E foi aí que eu percebi que eu não fui a única a ouvir os barulhos, os uivos, né? E logo em seguida, assim, no chão, que eu andei mais um pouco, tinha um rastro de sangue e uma caixa com vários filhotes de gato mortos, né? O rastro não era tão grande assim, mas é para se assustar, né? A gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa, ainda mais no meio da cidade. Aqui é uma cidade grande, né? Não é interior, faz divisa com a capital, Belém, né? Então, assim, não é uma coisa comum, apesar do nosso bairro fica próximo, tem um açude aqui próximo também, e também fica próximo do rio que dá o nome ao bairro, né? O Rio Maguari. Então, assim, essas histórias vêm acontecendo, vêm sendo contadas há muito tempo. Então, como tudo tem um fundo de verdade, né? É pra gente ficar com uma pulga atrás da orelha também. Ainda mais depois de um acontecimento como esse. Então é isso, meu amigo. Boa sorte com o canal, né? Um abraço a todos. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Yara, você falou que no outro episódio que você antigamente corria de manhã cedo, mas depois que você soube do relato da senhora Hamilton, você parou de correr de manhã cedo, né? Ai, mas o motivo. Eu já não tenho muita vontade, né? Esse então foi um grande motivo para eu parar. E eu acho que agora, depois desse relato da Anitta, você vai parar de sair à noite. Já não saio, porque depois eu comecei a ouvir teus relatos aqui no canal, passei a ter medo de sair à noite também. Tá certo, você, meu amigo, você, minha amiga, não seja medroso como a minha amiga Yara. Não tenha medo de sair à noite. Mas se você tiver, e se porventura não tiver medo de se deparar com uma coisa dessa por aí, aqui na descrição do vídeo você pode contar os seus causos pra gente. E lembrando que estamos preparando aqui pros ouvintes, Yara, o quê? Uma série de quê? Sobre serial killers, pessoal. Em breve, então, nós traremos para vocês uma série sobre serial killers. Aí deixa o comentário de vocês aí, né? Qual serial killers você quer que a gente fale, que o Márcio disserte a respeito, né, Márcio? Nós vamos falar juntos. Por favor, dê aqui a sua sugestão de pauta nesse conteúdo. Tá certo, então? Dito isso, meu amigo, minha amiga, repito, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, deixa seu comentário, dizendo de qual parte do Brasil e do mundo você está falando, e claro, ou melhor, nos ouvindo, e claro,
compartilhe o conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Lembrando que lá no YouTube, os conteúdos não vão mais na íntegra, para ouvir aqui no Orelo ou no Spotify. Yara, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, pessoal. Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu moro na Serra Gaúcha e queria compartilhar com vocês uma das histórias meio aterrorizantes que aconteceram em minha vida. Espero que gostem. Comecei a escutar suas histórias no Spotify e estou adorando. Caso gostarem da história e quiserem contar no seu canal, fique à vontade e ficarei muito feliz. Aline havia passado num concurso público de uma cidade vizinha a que morava. Para facilitar a nova vida profissional, a moça resolveu alugar uma casa naquela região. O que Aline não sabia é que a casa que alugou tinha um passado muito esquisito e de histórias horripilantes. Aline não sabia que, ao ir morar na nova casa, ela não teria mais uma boa noite de sono. Esse é o caso da Casa Mal Assombrada. A história foi vivida e contada por Aline Martini. E se você também tem um relato, tem uma história que quer compartilhar conosco, na descrição desse conteúdo tem as formas para que você possa entrar em contato conosco e, consequentemente, também estar enviando a sua história. Lembrando que esse conteúdo não mais vai completo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer ter acesso a esse conteúdo completo, vem para o nosso Spotify ou para o nosso Orelo. Dito isso, eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles. E vamos juntos contar mais uma história horripilante para você, aqui no meu, no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem conosco. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. Passei um concurso na cidade vizinha, a que morava. Então decidi me mudar para ficar mais próximo do meu novo emprego. Procurando um lugar para morar, encontrei uma casa que de cara me chamou a atenção, mesmo sem entender o porquê. A casa era bem grande, mas meio antiga, com algumas pinturas estranhas nas paredes, tipo símbolos. E também tinha um galpãozinho, bem pequeno na rua, mas eu não teria acesso a ele. O mesmo ficaria trancado. O galpão tinha umas correntes penduradas nas janelas, meio estranho. Eu não gostava dele, mas como estava com um valor bom e era bem próximo do meu trabalho, nem pensei duas vezes e decidi alugar. Morei algum tempo na casa, às vezes ouvindo alguns barulhos, mas a casa antiga é assim mesmo. Após um pouco mais de um mês, morando na casa, ganhei um gatinho de uma vizinha. Ele era bem querido e carinhoso no começo, mas com o passar dos dias, o gato começou a estranhar a casa. Ele ficava olhando para as paredes e avançando o tempo todo. Mas a princípio, achei que fosse algo que logo ele iria se acostumar. Porém, quanto mais um mês passou, comecei a ouvir barulhos estranhos, que costumavam acontecer com frequência, normalmente à noite. As portas da casa ficavam batendo, mesmo
sem as janelas estarem abertas para que o vento pudesse mexer. Comecei a me sentir um pouco assustada. Depois de 2 meses morando na casa, já estava me acostumando com aqueles barulhos. Para falar a verdade, nem me assustava mais. Mas até que, em uma noite, ouvi um barulho bem alto na rua. Então, mesmo com medo, fui até a porta ver se conseguia espiar, sem ter que sair para a rua. Vi que o barulho vinha do galpãozinho. Me dava a impressão que havia alguém preso lá dentro tentando sair. Eram os sons de batidas nas portas, fazendo com que as correntes acabavam por sacudir e davam um barulho ainda mais assustador, vindo de lá de dentro. Imediatamente corri para o meu quarto, com medo que saísse algo de lá de dentro. Estava tentando me acalmar, já que morava sozinha, e o meu gato me trazia mais medo do que apoio. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos que vinham da rua, mas não me atrevi em ir ver de novo o que poderia ser. Yara, você teria ido ver já na primeira vez? Não. O que me chama a atenção é essa corrente, né? Esquisito essas correntes. Ele usava ali pra quê? Pra que essa corrente lá no galpãozinho, né? Porque se fosse na época da escravatura, até daria pra entender que aqueles casarões antigos tinham lugares que eles prendiam os escravos. Mas não parece ser de um período, né, colonial. Deve ser de uma época um pouco mais recente, né? Vamos dizer assim. Vai que a corrente era pra segurar alguma coisa dentro do galpãozinho. Deus me livre, que isso, que medo. Ou até usado pra alguém fazer tortura, sei lá, fazer alguma coisa. Vai saber, né? O tempo foi se passando. Eu já estava louca para me mudar daquela casa. Os últimos meses estavam sendo horríveis, mas precisava esperar vencer o contrato de aluguel da casa para não pagar uma multa, pois não tinha dinheiro e faltavam apenas 2 meses para o contrato vencer. E dali em diante, as coisas só pioraram. Além dos barulhos frequentes que a casa fazia, e para ajudar, começou a apresentar vários problemas, como goteiras, queda de energia, mas precisava passar pelo menos mais 1 mês ali. Enfim, faltavam agora apenas 15 dias para poder me mudar. Mas aquele dia foi diferente. Começou uma chuva muito forte e a casa tinha goteiras. A luz começou a piscar e meu gato ficava cada vez mais agitado. E eu não estava nada feliz com aquela situação, contando os dias para a mudança. Por volta das 22h30, a luz acabou. E eu tentava dormir, mas o gato ficava brigando sozinho. Ele nunca gostou da casa, mas o problema era em específico com um quarto. Ele sempre estranhou aquele cômodo da casa, tanto que eu acabava por deixar a porta fechada. Olha, se um bicho estranha alguma coisa na sua casa, você pode ficar de olho em pé que ele tem coisa, sabia? Os animais, eles têm essa percepção que a gente não tem. Eles escutam barulho que a gente não ouve, né? Veem coisas que a gente não vê. Até tem questões, até quando tem acontece algo sério, uma catástrofe, por exemplo, os animais, eles percebem bem antes da gente. Verdade. Esquisito. Naquela mesma noite, por volta das 2 da madrugada, acordei com um barulho estranho de água e ainda estava sem luz. Levantei e fui ver do que se tratava aquele barulho. No entanto, o gato estava sentado em frente à porta daquele quarto. E dava para ouvir um barulho de água lá de dentro. Eu queria entrar lá para ver o que estava acontecendo, mas estava com medo, porque nunca havia visto o gato daquele jeito. Ele estava sem se mover, com um olhar fixo para a porta do quarto. O que esse gato estava vendo, hein? Essa água é o quê? A água transbordou e inundou o quarto. Ela não descreveu esse barulho de água, né?
Resolvi espiar por debaixo da porta. É agora que vem a parte mais impressionante da história, eu acho. Resolvi espiar por baixo da porta, então eu vi pés lá dentro, como se houvesse alguém caminhando. Só uma pergunta, Yara. Você tomaria essa atitude também de espiar debaixo da porta? Não, de jeito nenhum. A Aline foi corajosa, não foi? Ela é muito corajosa, desde o primeiro momento. Eu admiro a coragem dela. Eu também. Resolvi espiar por baixo da porta, então eu vi pés lá dentro, como se houvesse alguém caminhando no chão molhado. Com o coração na boca, imediatamente abri a porta e vi um vulto correndo em direção da parede, sumindo como se fosse um impasse de mágica. Agarrei o gato no colo e corri, desesperada, para o meu quarto. Lá me tranquei e passei mais uma noite em claro. Para mim, aquele dia foi o fim. Não aguentava mais. No outro dia estava exausta por mais uma noite em claro. Quando cheguei do trabalho, fui conversar com algumas vizinhas e perguntar se elas sabiam de algo sobre aquela casa e contar tudo o que estava acontecendo por lá. Falei com 2 vizinhas, mas elas não sabiam de nada. Porém, nessa conversa, percebi que uma outra vizinha que morava atrás da minha casa ficou só na janela escutando o que falávamos, com uma expressão de preocupação. Então fui até a casa dela. Foi aí que ela me contou que aquela casa, há um tempo atrás, era usada para a prática de magia negra. E os trabalhos eram feitos no galpãozinho da rua. Como faltava pouco tempo para a mudança, não achei outra alternativa. Comecei a dormir com a porta do quarto trancada e com os ouvidos tapados por protetores para que não ouvisse mais barulho, para que eu pudesse dormir. Enfim, chegou o dia da mudança. Nunca mais passei nem perto daquela casa. Mas fiquei sabendo que ninguém mais ficou naquela casa por mais de 6 meses. Yara, quanto tempo você duraria nessa casa? Eu nem alugaria. Eu nem alugaria. Sei lá, não sei. Eu acho que ela foi muito corajosa. Mas eu também acho que o fato de ser praticado só magia negra, num caso nesse como, não justifica todos esses eventos, não. Negócio esquisito. Já na primeira noite dela na casa, ela já teve essas ações paranormais, né? Esses barulhos esquisitos. Essas correntes me chamam muita atenção. Essas correntes é uma coisa que me incomoda muito. Pois é, o galpãozinho lá tinha a corrente segurando a porta, né? Tudo bem, para ficar trancado. Será que tinha chave nessa porta? Ou estava só com cadeado com as correntes, né? Uma coisa que a gente poderia, talvez, numa outra oportunidade. Aline, sim, é verdade. Aline, se está ouvindo aqui seu episódio, comenta aqui embaixo se você lembra, se nesse galpãozinho, além das correntes, se a porta era fechada com chave. Então essa foi a história da Casa Mal Assombrada da Serra Gaúcha. O conteúdo foi enviado pela Aline Martini. Você tem uma história, você tem um relato, tem um caso, um caos que você quer contar aqui conosco? Na descrição desse conteúdo tem como você pode entrar em contato conosco e estar enviando o seu testemunho, a sua história, o seu relato, para que nós possamos narrar aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Com a participação especial da minha amiga Yara Salles. Muito obrigada pelo convite, Márcio. A gente se despede e eu espero você para mais um episódio aqui no meu e no seu, no canal, na Trilha do Terror. Yara, obrigado mais uma vez, eu te espero no próximo episódio. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.